Talvez a máquina queridinha no mercado, 30125, 3 metros e 125 toneladas. Essa é a máquina que mais existe e procura no mercado brasileiro. Meu nome é Pedro Kucker, sou engenheiro da Brafma e aqui a gente sempre fala no nosso canal da Brafma sobre dobradeiras e cálculos de dobra, enfim, tudo que envolve o mundo de corte e conformação. E sim, a dobradeira 125 toneladas é uma das máquinas mais procuradas porque ela consegue atender muita gente. Então, talvez os principais clientes que mexem com prestação de serviço, aquela pessoa que não sabe direito o que vai vir amanhã para você fazer. Essa 30125 é uma máquina que consegue trabalhar com várias espessuras de chapa e consegue se adequar bem a esse mercado. Então assim, a capacidade da máquina ela é para dobrar 1/4 em 3 metros. Então seria a chapa nominal dela. Porém, quando você usa uma ferramenta de 90 milímetros em 2 metros, você consegue pegar até 3/8. Então a chapa mais espessa que você consegue trabalhar é 3/8 com uma ferramenta de 2 metros e 1/4 em 3 metros. Essa combinação traz uma gama gigantesca de serviço, tá? Então, talvez desde a área da agricultura, implemento rodoviário, estrutural, depois a gente falar mais sobre isso, mas é uma máquina que consegue se adequar bem e consegue lidar com a incerteza do que vai aparecer amanhã. Então ela vai trabalhar com chapa fina, você vai trabalhar com inox, vai trabalhar com, enfim, N possibilidades de chapa, beleza? O ferramental que acompanha de maneira standard a dobradeira 30125 da Brafma é um ferramental que tem 85 por 85 a parte da matriz com o canal de 60, então ela já vai com a ferramenta para dobrar 1/4, tá? E o punção é um punção com corpo de 26 que ele vai até dobrar 3/8 tranquilamente, tá? Então é um jogo de ferramental bem bacana, bem pensado, tá? Nos 3 metros. Além de você ter o canal de 60, você vai ter o canal de 45 para dobrar 4,75, canal de 30 para dobrar 3 milímetros, canal de 16 para dobrar 2 milímetros, canal de 20 para 2,25, enfim, de 25 também para dobrar 3 milímetros numa aba mais curta, tá? Então é um jogo ferramental que vai atender as principais, todas as necessidades de 1/4 para baixo. E daí, como eu tinha falado, a máquina tem força para dobrar 3/8, porém ele precisaria de um canal de 90 em 2 metros, tá? Daí pode ser uma ferramenta à parte. E aonde que se encaixa principalmente a 30125? Por que ela é uma máquina tão interessante? Porque é uma máquina que ela vai ser, por exemplo, quem trabalha no ramo agrícola vai atender basicamente todas as necessidades de um implemento agrícola. Porque normalmente um implemento agrícola, o chassi é de 1/4 e as outras chapas são mais finas. Então com uma 30125 você consegue construir todo um equipamento, todo um implemento utilizando apenas esse equipamento. Quando você olha para a parte estrutural, seja a parte de estrutura de barracão, enfim, você vai conseguir fazer na parte de treliça, que é a chapa mais fina, 2 milímetros nessa máquina, e a parte de pilar, que você vai fazer um pilar aí com uma chapa 1/4, um pilar de um barracão de 8 metros de altura, né, pé direito de 8 metros, é uma máquina que vai conseguir dobrar essa chapa. Então ela consegue se adequar muito bem a esse meio, tá? Quando você entra no campo do implemento rodoviário, principalmente na parte superior do implemento, a parte da carcaça dele, não vamos falar do chassi, né? Que o chassi é uma chapa de 3/8 de um comprimento maior, mas as partes de estrutura você consegue atender muito bem, tá? Quem mexe com reforma de implemento rodoviário. A parte pessoal que trabalha com alguma máquina específica, que vai precisar de uma chapa de 1/4 dobrada, enfim, outras espessuras. E, como eu disse no começo do vídeo, quem mexe com corte e dobra faz serviço para terceiro, aquela pessoa que não sabe o que vai entrar. Por ela pegar essa gama de 1/4 até as chapas mais finas e a possibilidade de dobrar 3/8 em 2 metros, você consegue atender muita gente. Tá? As principais dobras do mercado brasileiro você consegue fazer nessa máquina. Por isso que é a máquina que é mais procurada e também no histórico de vendas é a máquina mais vendida. Falando um pouco aqui da estrutura do nosso equipamento, né? Então aqui temos uma imagem da dobradeira. Tá? É uma dobradeira que vai ter um vão livre de 2,60 metros. Então o vão livre da máquina entre laterais é 2,60 metros. E a distância da cava, né, entre o centro de dobra até a lateral é de 320 milímetros, beleza?
O motor principal dessa máquina é um motor de 15 CV e ela pesa 6,5 toneladas. Então uma máquina que atende, ela se comporta bem, tem uma estrutura bem bacana, tá? E agora quando a gente começa a falar sobre os diferenciais da dobradeira Brafman 30 a 125 toneladas, tá? Então é uma máquina que ela utiliza o comando Nia Bend, tá? É um comando desenvolvido pela Brafman, um comando CNC na Brafman, onde a gente pegou todo o nosso conhecimento de dobra ao longo dos mais de 38 anos de fabricação de máquinas e desenvolveu esse software, onde a gente focou principalmente em ser um software fácil do operador trabalhar com ele, muito rápido e que seja simples, né? Fácil, que integre bem a máquina, tá? Ele consegue armazenar mais de 2.500 programas, então ele é bem interessante. E associado a essa facilidade do programa, nós da Brafman fizemos um treinamento gratuito, tá? São mais de 23 aulas, são 21 aulas no total, onde a gente vai explicar, vai fazer um treinamento desse software da máquina para o teu operador. A gente faz a entrega técnica na sua empresa, né? Mas às vezes aqui acontece tem rotatividade no setor. Então a pessoa que recebeu o treinamento sai da empresa e tem que colocar uma nova pessoa. Então esse treinamento é pensado justamente olhando essa rotatividade, para que você consiga treinar seus operadores, seus novos operadores, sem depender da Brafman, tá? Então você consegue ter muita liberdade com isso, tá? Outro diferencial da Brafman é que as nossas máquinas já estão têm conexão Wi-Fi e estão associadas à indústria 4.0 e à ideia de comando I/O, né? Do Internet das Coisas. Então tudo o que você faz com a Brafman, ela envia esses dados para essa dashboard, tá? E você consegue ter todas as informações de maneira online do que o equipamento está fazendo. Então, por exemplo, você consegue tem as análises, os status da máquina, se a máquina está trabalhando, se a máquina está em stand-by, manutenção, erro ou desligada. Você consegue ter análise diária e análise diária através do horário do dia, né? Então você consegue saber, de manhã a máquina não foi ligada, de manhã a máquina foi ligada e não foi trabalhar, de manhã a máquina ligou e trabalhou, tá? E como é a máquina que envia esse dado, você não depende de um terceiro, você não depende de um operador, você não depende de um líder de produção. Você consegue saber se a máquina foi ligada ou não foi ligada. Além disso, você consegue saber exatamente qual peça está sendo feita naquele momento, tá? Através do programa do ID. Então você consegue, estou fazendo a peça X e ela está sendo feita há tanto tempo, né? Já foram tantas peças fabricadas. E na parte de baixo tem histórico de produção. Você consegue saber, no dia 6 eu fiz a peça tal e fiz tantas peças e levou tanto tempo para fazer essas peças. Então para fechamento de OP, é perfeito isso. Você consegue saber de maneira online todo o histórico de produção daquela máquina das últimas, acho que 10 peças que foram fabricadas, tá? Então você consegue fazer toda essa atualização e saber exatamente quanto está custando o seu custo de peça na dobradeira, na operação de dobra. Ao lado você vai ter análise mensal, então a máquina, você seta ela, o trabalho das 8 da manhã até as 5 da tarde, então ela vai fazer análise desse tempo útil do equipamento e ela fala, olha, no mês por exemplo, de janeiro, a máquina ficou 40 horas desligada, 20 horas em stand-by e 20 horas em atividade. Então você consegue saber, olha, desse mês a máquina ficou 40 horas parada, que é o tempo que ela deveria estar trabalhando. O que está acontecendo? Onde nós podemos atacar para melhorar? Ou a máquina entrou muito tempo em manutenção, muito tempo em setup, estava ligada, mas não tinha ninguém trabalhando nela. Você tem uma visão geral do equipamento de maneira online e sem depender de ninguém, a Brafman já está entregando isso para você, beleza? A máquina também na parte de baixo entrega todos os erros e os status dos eixos, então a gente consegue ter um monitoramento do que está acontecendo no equipamento, os avisos de manutenção preventiva da máquina e no lado você consegue saber o histórico de ativação de cada eixo. Então, por exemplo, o eixo avental, né, que o avental você consegue saber quantos metros aqueles cilindros hidráulicos já trabalharam em toda a sua história de produção. Então você consegue saber, minha máquina já trabalhou 1.000 metros, minha máquina trabalhou, 5.000 metros. Isso é muito interessante para manutenção preventiva, quantidade de ciclos que cada
sensor já deu, olhando a vida útil dele. E também você saber, cara, a minha máquina tem tantos metros de uso, que é uma informação muito mais relevante que saber a minha máquina tem 2.000 horas de uso, 3.000 horas de uso. Não, minha máquina trabalhou tantos metros ao longo da sua vida, tá? Outro ponto interessante na nossa dobradeira é que ela trabalha com encoder, né, no avental, então não tem aquelas varetas, tá, que você para fazer a troca de velocidade do ponto velocidade rápida para lenta, então é tudo de maneira digital. Na verdade o próprio CNC faz todos os cálculos, né, não tem que colocar, não tem vareta, não tem nada disso, tá, é uma coisa bem antiga. E por fim, né, não deveria ser um diferencial, mas no atual momento no mercado é um diferencial. As máquinas estão totalmente adequadas à norma NR12 e à norma 17261, que é a norma nova que foi lançada pela BNT sobre segurança em dobradeira. Então, assim, com essa máquina você vai estar totalmente adequado à norma, você não vai ter problema com fiscal, com nenhuma fiscalização, elas podem ir à tua empresa se a máquina vai estar totalmente adequada. Caso aconteça algum acidente, você vai estar resguardado quanto a essa segurança. E você vai estar entregando ao seu operador um equipamento de qualidade e com segurança, tá? Então é uma máquina que atende todos os requisitos dessas normas, beleza? Então, por fim é isso. Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato direto com a Braf, nós vamos estar explicando. Nós vamos deixar alguns links aqui na descrição falando melhor um pouco desses equipamentos. E caso você queira entrar em contato, vamos estar à disposição, beleza? Se você não segue a Braf, já siga nós. Sempre estamos com conteúdos novos sobre dobradeiras, beleza? Um forte abraço e até a próxima!